Fala pessoal, aqui do canal Secularizando. Aí passei mais de 3 anos sem gravar vídeo aí para vocês. Mês passado eu havia anunciado que em outubro iria sair o vídeo. Infelizmente não deu para sair em outubro, mas foi gravado em outubro, né? Então tá saindo agora em novembro, tá? Então você já vai ver esse vídeo aí em novembro. Bom, o que eu havia anunciado é que eu iria estar fazendo nesse vídeo um review de um livro que eu li recentemente, que gostei bastante. Eu gostaria de compartilhar as minhas impressões. Eu não vou fazer uma resenha crítica do livro, porque eu quero que você fique com desejo de ler esse livro. Eu quero que você se desperte para o encanto que há nesse livro. Esse livro aqui. Então, eu acho que a câmera está invertida e vai aparecer invertida aí para você. Por isso que na foto aí, da figurinha, vai aparecer que dá para você ver o nome Uma Fé Pública, do teólogo croata Miroslav Volf. Então, fica aí que a gente já vai falar um pouco sobre esse livro. Aguarda aí. Muito bem, pessoal. O teólogo croata Miroslav Volf, ele já havia publicado, aliás, a Mundo Cristão, né? A editora Mundo Cristão havia já em 2009 publicado um outro livro do Miroslav Volf com o nome de O Fim da Memória, né? Então eu conhecia esse, e só depois, em um evento que acontece anualmente aqui em Campina Grande, no Consciência Cristã, olhando as livrarias lá, eu acabei encontrando, e o título me chamou a atenção: Uma Fé Pública. Então, comprei o livro e tive a oportunidade de ler aí o mês passado, e gostaria de compartilhar com vocês as impressões. Bom, o croata Miroslav Volf, ele nasceu em 1956, né, na Croácia, lógico. Ele é doutor em teologia. Eu não vou me arriscar a dizer o nome da universidade. Ele dirigiu também o Centro de Fé e Cultura da Universidade de Yale, essa é mais fácil de pronunciar. E também atuou como autor e editor de mais de 20 obras. E, como eu falei anteriormente, esse livro, O Fim da Memória, em 2009, foi publicado aí pela editora Mundo Cristão, tá? Eu tenho que ficar olhando aqui porque eu sou tentado a olhar aqui para a tela, e aí meu olho vai ficar assim, tá? Tô tentando olhar para a câmera aqui, vamos lá, mas vai. Bom, o primeiro capítulo desse livro é muito empolgante, porque ele vai falar exatamente da oposição ativa às falhas da fé, não é? E aí é interessante porque ele fala das falhas da fé. Quais as falhas da fé? Ociosidade, coercitividade, prosperidade humana. A parte 2 do livro vai falar sobre a fé engajada. E aí ele vai tratar sobre identidade e diferença, compartilhamento da sabedoria e engajamento público. Então, nessa perspectiva, esses 7 pontos que o Miroslav Volf vai abordar. Então vamos lá. Primeira coisa que me chamou a atenção aqui, eu vou falar para você. No primeiro capítulo ele chama a atenção para algo importantíssimo e que é bem contemporâneo nosso, acerca da mistura entre a fé e a política, não é? Por um lado, o mundo secular, a política, enfim, secularizada, ela não quer que a sua religião, e aí ele vai citar o islamismo, o judaísmo, o espiritismo, o cristianismo, na verdade há uma certa meio que imposição para que as religiões, os adeptos, os fiéis dessas religiões não tenham uma fé prática, não exerçam uma fé prática, mas que fiquem restritos aos seus guetos religiosos, né? Em seguida também ele vai mostrar um outro extremo, que é a tentativa do totalitarismo religioso, né? E de se colocar isso de forma política. E é aí que a grande sacada dele, ele vai falar de uma fé mística e uma fé profética. E aí ele vai centralizar no cristianismo, tá? Porque é o centro, o cerne da discussão. Ele é cristão, então ele está tratando aí com o povo cristão, apesar de abordar e defender a liberdade religiosa e de todas as religiões exercerem, né, o seu papel. Então, o que ele chama a atenção é o seguinte: a fé mística é aquela fé justamente que a política secularizada quer que nós cristãos façamos, que nós fiquemos nos nossos guetos, pratiquemos as nossas crenças lá na igreja, no templo, enfim, mas que isso não tenha repercussões na nossa vida diária, no trabalho, na política, enfim, que você fique restrito. Então, aí é uma ideia interessante, né? Porque isso tem muito a ver com você que
conhece um pouco de cosmovisão cristã, de que a fé profética, ela, na verdade, ela não vai defender uma ideologia política, antes pelo contrário, né? Antes, a visão que o cristão tem do mundo deve moldar o seu caráter e tudo que ele faz na sociedade. Tem um aspecto interessante aqui, porque na página 16 dessa versão, não sei se tem outra versão, mas dessa que eu estou aqui, na página 14 ele coloca aí rumo a uma alternativa, e na página 16 ele coloca algumas alternativas aqui, e ele diz o seguinte, ó, a fé cristã é, portanto, uma fé profética que visa corrigir o mundo, uma fé ociosa ou redundante. Uma fé que não busca corrigir o mundo é uma fé que apresenta falhas graves. A fé deve ser atuante em todas as esferas da vida: educação, artes, comércio e política, comunicação e entretenimento. Aí que ele chama a atenção, né? Aquilo que nós, como cristãos, temos muita dificuldade de termos uma visão correta do que é cosmovisão cristã. Então, por isso tem muito cristão que se encaixa em uma ideologia política de direita, de esquerda, de centro. Quando, na verdade, a proposta da visão cristã, a visão que o cristão tem do mundo, ela não cabe em nenhuma dessas, vamos dizer, em nenhum desses pacotes, para usar uma linguagem mais coloquial. Então, a percepção que ele tem, ele vai falar disso no ponto 6, ele elenca aí 6 pontos, né? Preste atenção no que ele diz aqui, ó. Cristo não veio com um projeto acabado para organizações políticas. Muitos tipos de organizações políticas são compatíveis com a fé cristã. Então, aqui ele está dizendo que muitas ideologias, ideais, organizações políticas são compatíveis. E ele vai citar aqui que da monarquia à democracia. Mas é interessante que no contexto pluralista, a ordem de Cristo é Mateus 7,12. Em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. E seguindo aqui, impõe que os cristãos dispensem a outras comunidades religiosas as mesmas liberdades políticas e religiosas que eles reivindicam para si mesmos. Em outras palavras, os cristãos, mesmo aqueles que em suas visões religiosas são exclusivistas, devem abraçar o pluralismo como projeto político, né? E aí é bem interessante porque ele vai colocar que essa forma de pluralismo, né? E infelizmente tem gente defendendo, né, um Estado teocrático, né, totalitário, né, imposto. E ele chama a atenção para a fé que não é ociosa, a fé que é profética, né? Ela não deve ser imposta, né? A liberdade deve ser proposta para todos. É por isso que nós tivemos acesso ao cristianismo, né? Por isso que nós cristãos temos a concepção de Cristo como Salvador, como Redentor, pela liberdade religiosa. Então, é importante para o cristão, ainda aqueles mais extremistas exclusivistas, que defenda a liberdade religiosa. Então, o Miroslav Volf, ele vai aí escrever mais ou menos os 3 primeiros capítulos, né? Girando em torno disso, dessa fé prática, profética, não é? Que é atuante, que não é simplesmente aquilo místico, aquela coisa que só faz parte de você nos dias de reuniões, mas é algo que molda de fato o seu caráter, né? E você faz transparecer isso. Eu não vou falar muito aqui acerca das outras coisas, como ele coloca aqui, as falhas da fé, a ociosidade da fé, enfim. Isso aqui você vai ler porque você vai se encantar, eu tenho certeza disso. Mas eu chamo a atenção para quando ele vai falar da prosperidade humana, não é? Lá no capítulo 4. E é muito interessante porque ele diz o seguinte, ó, na página 78. Se as perspectivas forem boas, nos sentimos otimistas. A esperança, em contrapartida, tem a ver com coisas do futuro que nos sobrevém, de fora, de Deus. O futuro associado à esperança. Então ele vai falar acerca da prosperidade humana, né, na perspectiva da esperança. E então, ainda falando sobre a esperança, na mesma página 78, ele vai dizer o seguinte: a idosa Sara, com seu útero seco, dá à luz um filho, lá em Gênesis 21, do 1 ao 2, né? O Jesus crucificado ressuscita dentre os mortos. Uma poderosa Babilônia cai e uma nova Jerusalém desce do céu. De um modo mais geral, o bem que parece impossível não apenas se torna possível, mas é real. A expectativa de coisas boas que acontecem como um presente de Deus, isso se chama esperança. Então ele vai abordar primeiro essa diferenciação, né,
da esperança e depois da satisfação, para realmente falar da prosperidade humana. O que é a prosperidade humana? Seria a teologia da prosperidade defendida por Miroslav Volf? E é justamente aqui que ele vai falar de forma pessoal nesse livro com cada um de nós. Então, leia esse livro. Ele vai falar de forma individual. Porque, perceba, a percepção que nós temos, perceba a percepção, ficou meio redundante aí, né? Não vou cortar, não. Bom, ele diz o seguinte, olha, nós prosperamos mais, por exemplo, quando nos sentimos cheios de energia e saúde, do que quando estamos envoltos em tristeza e dilacerados pela dor. E ele fala um pouco sobre a nossa concepção hoje, a concepção da maioria, né? Sem satisfação, sem prosperidade. Mas ele vai apresentar que o que importa não é a fonte da satisfação, mas a realidade dela. Ou seja, nós estamos vivendo em uma época em que não importa a fonte da satisfação, nós não estamos buscando fontes, nós queremos, vivemos pelo que presenciamos ou por aquilo que nós experimentamos no momento. Então isso para nós é satisfação. Então estamos num estado de coisas em que tudo está bem, eu estou com vigor, eu estou com saúde, eu estou com as minhas contas em dia, eu tenho o meu salário, eu tenho a minha roupa, então está tudo bem, eu estou prosperando, eu estou satisfeito. É aí que ele vai apontar a grande questão. A satisfação não é isso, a prosperidade não é isso, não é o que experimentamos. Ele chama a atenção para a fonte. Nós estamos acostumados hoje a não olhar de onde é a fonte da verdadeira satisfação ou da verdadeira prosperidade. Bom, e aí ele vai citar Santo Agostinho, não é? Um exemplo bem interessante que ele coloca aqui. Agostinho, pai da igreja do século V, representa bem esse tipo de explicação. Ele diz, citando Agostinho sobre a Trindade: Deus é a única fonte que se pode encontrar de qualquer coisa boa, mas especialmente daquilo que se torna o homem bom e daquilo que o torna feliz. Somente dele essas coisas sobrevêm a um ser humano e nele se incorpora. Então ele vai falar aqui de Santo Agostinho, as visões de Santo Agostinho acerca dessa fonte da esperança, da prosperidade, da satisfação, não é? O âmago dessa satisfação. E ele vai citar também, ele cita Marx, enfim, cita o humanismo. Eu não vou destrinchar porque nem dá tempo e eu não quero que você saiba tudo, né? Os 20% que a gente retém de cada livro, eu não quero passar esses 20% porque eu quero que você leia o livro. Mas é interessante, ele vai colocar aqui, citar um escritor que eu gosto muito, Michael Wordsworth, que diz: a esperança depende de encontrar algum fim a ser alcançado, que é maior do que um desejo meramente instantâneo. Ele chama a atenção para o fato de que nós estamos querendo uma satisfação experimental porque nós não temos um fim a ser alcançado. Então, nós queremos aquilo que é instantâneo. E aquilo que Zygmunt Bauman vai colocar como sociedade líquida, tempos líquidos, era líquida. Então, tudo é fluido, tudo é líquido, nada é perene. Então, nós, pelo que Miroslav Volf apresenta, os cristãos estão aderindo a isso, né? E aí ele chama exatamente de volta para esse aspecto. Aí na página 84, ele diz algo muito interessante. Ele diz: comparamos os nossos prazeres com os de outras pessoas e começamos a invejá-las. O lindo Honda dos nossos modestos sonhos torna-se fonte de insatisfação quando vemos o novo Mercedes do vizinho. Então, aquela coisa do consumismo, né? De que nós projetamos algo, temos um sonho de comprar, ele usa aqui a figura de um carro, né? E de repente você compra, consegue aquilo, você não se satisfaz, você alcançou aquilo, mas você de repente vê outra pessoa, seu vizinho, alguém que você compara, que está no mesmo nível que você, que tem um carro ou uma casa, algo superior, e você já quer também algo superior. E aí ele diz, não importa o que temos, queremos mais coisas e coisas diferentes. E quando já chegamos ao topo, uma sensação de desapontamento obscurece o triunfo. Nossa luta pode, portanto, alcançar descanso adequado apenas quando encontramos prazer em algo que é infinito. Para os cristãos, esse algo é Deus. Perfeito. Nós estamos, como diria Salomão, correndo atrás do vento. Não é? Nós queremos, com
compramos, consumimos, e quando a gente quer, a gente acha que quando tiver posse daquilo vai estar realizado, e a gente espera ansioso, e a gente toma posse daquilo que queríamos e vem aquele vazio, porque logo a gente quer mais. Mas esse descanso, ou essa satisfação, essa prosperidade, ela só é alcançada em Deus. Perceba aí que a prosperidade, ela não depende, ou uma pessoa próspera não é aquela que tem bens e muitos bens. É aquela que tem um fim definido, tem um propósito definido. Esse propósito não é finito, e sim infinito. Então veja que interessante. Apenas quando nós projetamos o que queremos, ou a nossa expectativa, a nossa esperança em algo que é infinito, é que nós temos uma sensação de prosperidade infinita, uma satisfação infinita que independe do que experimentamos no momento. Aí o segredo do cristão, aí o mistério do cristianismo, que faz com que aquela pessoa humilde, aquela senhora que luta, se sinta tão próspera, que sofre, se sinta tão próspera e tão realizada. Aquele que trabalha com ardor se sente próspero, enquanto muitos que têm condições financeiras e que acham que a prosperidade são as posses, não têm uma satisfação plena como cristão. Crê em Deus e tem uma fonte, pode ter. Então, eu não vou falar o final, não vou dar spoiler do final, para que você se sinta desejoso de comprar esse livro. Ele está muito baratinho, ele está num preço excelente. Eu olhei aqui na Amazon, vou fazer propaganda porque eu utilizo muito, então eu quero compartilhar com vocês, né? Tem sido uma ferramenta, um instrumento de Deus para a minha vida, e eu quero que seja na sua. Então, você consegue aí outros sites também. É um livro baratinho, mas que, olha, vai te edificar muito, vai te abençoar muito, assim como eu fui abençoado. Por isso que eu estou gravando esse vídeo. Então, se você gostou, você compartilha com outras pessoas, para que tem tanta gente aí produzindo um monte de coisa besta, boba, e tem tantas visualizações. A gente quer produzir algo que edifique, ainda que sejam 2 ou 3 pessoas se sentiram edificadas. Nós fazemos aqui, eu faço, porque o meu desejo é isso, é que pessoas despertem para uma leitura, para uma compreensão de algo, tá? Então, Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo. Voltamos, o canal Secularizando voltou. Próximo vídeo aí com um tema bem legal para vocês. Estou vendo também uma hora de poesia pra gente comentar aí uma bela poesia, tá? Deus abençoe, até o próximo vídeo do canal Secularizando.